Voltamos então aqui para continuar nossa aula de justiça eleitoral em relação às suas funções, não é verdade? Vamos conhecer agora duas funções que são tidas aí como atípicas em qualquer outro órgão do Poder Judiciário, que é, primeiramente, a função normativa. A gente sabe que, de forma atipicamente, alguns órgãos do Poder Judiciário emitem certas normas, resoluções. Entretanto, essa função na justiça eleitoral, ela não é atípica, ela é típica, que compete também à justiça eleitoral editar normas aí e demais deliberações de caráter normativo, tranquilo? E como que o TSE faz isso? Começamos pelas resoluções. Todo ano, pode ver, de eleição, o TSE ele edita e divulga e expede normas referentes à prestação de contas, referentes à propaganda eleitoral, referentes também à questão da organização do pleito, ao calendário eleitoral, ou seja, são resoluções. Elas são tidas como normas porque elas gozam do mesmo prestígio de lei, porque elas são tidas como caráter um caráter geral, abstrato e impessoal, assim como a lei. Logicamente que, numa questão de hierarquia, em razão do princípio da legalidade que impera no direito do brasileiro, nós teremos que, se for confrontar uma resolução com a lei vai ser superior, porque a lei ela está acima aí da resolução. Tranquilo? Entretanto, a resolução ela vai ter força aí vinculante. Ela vai vincular as decisões dos demais órgãos e, além disso, vai possuir essa coercitividade característica da lei. Tranquilo? Mas o que não pode ocorrer numa resolução, logicamente também, né, gente? Não pode ocorrer inovação no mundo jurídico. A resolução ela vai servir para complementar a norma, para instruir a eleição, e para dar fiel execução à legislação eleitoral. Tá certo? Então não vai poder criar novos direitos, restringir outros direitos. O que a lei não fala, a resolução não pode vir e falar de forma que não está na legislação. Ou seja, se a lei permite a propaganda eleitoral em veículos num tamanho máximo de 0,5 metro quadrado, adesivos de 0,5 metro quadrado, a resolução, embora é uma função do TSE, da Justiça Eleitoral, a função normativa e expedir resoluções, ela não poderá vir falar é permitido adesivos de até 1 metro quadrado, porque a lei fala em 0,5 metro quadrado. Ou pior, a resolução não pode vir falar é proibido adesivo de qualquer tamanho nos veículos particulares. Por quê? Porque a resolução, em que pese ser abstrata, geral e imparcial, como a lei também em que pese haver a função normativa reconhecida pelo próprio Código Eleitoral da Justiça Eleitoral, ainda assim não é possível, não é permitido que a resolução vá além do que a lei fale. Crie direitos, restringe direitos que a lei não faz. Tranquilo? Já por último, uma outra função totalmente peculiar da Justiça Eleitoral, que é a função consultiva. Isso, eu não sei não, viu, mas se você pensar aí quantos órgãos judiciários têm a função consultiva, vai ver que é peculiar realmente da Justiça Eleitoral. Professor, o que seria essa função consultiva? A Justiça Eleitoral ela é competente para responder a consultas formuladas por partidos políticos, tá certo? E alguns outros órgãos. Vamos pensar numa situação, gente. Quando eu falo de função consultiva, tá certo? Vamos pensar que não podemos estar falando de casos concretos, tranquilo? Ou seja, a consulta ela tem que ser genérica, ela não pode ser uma consulta, eu vou perguntar assim, o caso específico aqui do meu candidato a prefeito,
X, Y, Z, pode isso, pode aquilo. Eu não posso formular uma consulta assim, porque isso é um caso concreto. Eu vou ter que formular uma historinha de forma geral, genérica, né, abstrata, e formular, e aí sim a Justiça Eleitoral também vai responder da mesma forma, de forma abstrata e geral. Por isso que a consulta não vincula as decisões judiciais. Ela vai sim ser uma importante fonte para a interpretação e aplicação do direito, tá certo? Entretanto, não é vinculante, porque a consulta analisou apenas o caso de forma geral e abstrato. E quando estou diante de um caso concreto, eu tenho que avaliar os fatos, os elementos do caso concreto, para daí sim trazer a aplicação, moldar aquele caso concreto na norma. Tranquilo? Por isso que a consulta não vai ter esse efeito vinculante, sim um efeito mais de direcionamento, de interpretação do próprio direito eleitoral. Tranquilo? Então esses seriam os requisitos da consulta aí. Só para deixar claro aqui, quando eu estou falando do Tribunal Superior Eleitoral, são legitimados autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. E em caso de tribunais regionais eleitorais, são legitimados para consultar autoridades públicas e partidos políticos, sem ser necessário que seja o órgão nacional da agremiação partidária. Por que é importante isso? É muito comum municípios concederem, por exemplo, aquele chamado Refis, Profis, que seria o quê? Seria um programa aí de refinanciamento de débitos, né, de impostos em atraso, no qual o ente federativo ele vai conceder aí zerar os juros, zerar as multas, para que a pessoa possa regularizar sua situação fiscal perante aquele ente da federação. Já houve consultas ao TSE e aos TRS também, se isso seria permitido em ano de eleição. Isso é um exemplo de consulta genérica. Não estou falando, o município de Londrina pode fazer isso, o município de Cornélio pode fazer isso. Eu estou perguntando, é permitido em ano eleitoral a realização, a realização de programa de regularização fiscal? Por que essa pergunta? Porque há uma vedação na lei em relação a conceder benefícios em ano de eleição. Tranquilo? Mas nessa consulta, inclusive, foi dito que se é uma prática comum do município, etc., não seria tido como um benefício extemporâneo, benefício ilegal ou benefício com caráter eleitoreiro. Tranquilo? Mas, no caso concreto, pode ser que ao analisar os fatos, ao analisar as provas, o juiz entenda que não, que mesmo que tenha sido realizado em outros anos esse Profis, esse refinanciamento aí dos impostos, mas nesse ano de eleição ele foi feito de uma forma diferente, ou seja, com viés eleitoral. Por isso que a consulta ela é apenas informativa, porque é geral, abstrato. No caso concreto, é que o juiz vai ter que analisar se houve ou não houve esse viés, esse caráter eleitoreiro, esse caráter eleitoral, que daí traria aí uma ilegalidade, uma vedação a esse tipo de refinanciamento. Tranquilo? Esse é só um exemplo, tá certo? Há muitos outros exemplos de consultas realizadas, inclusive quanto à candidatura avulsa, entre outras que já foram respondidas pelo TSE. Até te convido a entrar no site do TSE e pesquisar lá consultas formuladas e respondidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e verá que são muitas as consultas e muitas respostas, tá certo? Tranquilo? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.